Boa tarde, pessoal. Mas é um prazer tê-los aqui mais uma vez, aqui no nosso espaço. Durante todo esse período aconteceu um bocado de movimentação, tanto nossa, gráfica, como vocês, e tudo isso graças à movimentação feita por vocês. Mas a gente ainda não chegou ainda ao fundador para o fechamento dessa campanha. Nós gráficos, acredito também que jornalistas ainda não, mas eu pelo menos já avalio positivamente toda essa movimentação dessas duas categorias. Pela manhã eu estava vindo lá de São Lourenço e estava pensando nesses movimentos que ocorreu não só este ano, mas no ano passado também. E isso tem um valor muito importante para o conjunto dos trabalhadores. Resgatar a história de luta do sindicato, tanto dos gráficos como dos jornalistas. O jornalista tinha um certo tempo uma dificuldade de mobilizar, vem mobilizando, e isso é fruto dessa direção atual, caminhada pela companheira Cláudia Eloy. Isso é muito importante. E a semana passada, com a semana entre a luta, para alguns, mas no caso, jornalista e gráfico dos jornais, nunca tem semana curta, todo dia trabalho, de domingo a domingo. Tivemos uma reunião com o patronal na quarta-feira passada, mostrando para eles que a gente já tinha feito alguns acordos coletivos de trabalho com empresa, e que seria possível a gente firmar uma convenção coletiva. E como a gente tinha informado aqui para vocês que dentro desse processo de entrada o deputado estadual, Ricardo Costa, que é empresário do setor gráfico e tem interesse em solucionar. Ele quem coordenou essa reunião, ficaram de marcar uma reunião entre eles na segunda-feira e dar uma resposta para nós. Tiveram a reunião e deram uma resposta. O que eu acho interessante foi a resposta. A resposta deles deve ser um pouco parecida, não, é parecida com a de vocês, que é o 5,58, que é da base que a gente é diferenciada, da de vocês, que é de outubro, mas que é o INPC, e mais um adicional para março. De imediato, a gente já colocou para eles que não defende isso perante a categoria. Vamos fazer uma assembleia, estava aqui conversando com os companheiros da direção do jornalista para armar alguma estratégia para esse dia seguinte. De antemão, não vamos aceitar, e eles foram além, pegaram, passaram o e-mail mandando os empresários publicitar para os trabalhadores gráficos, que já tinha passado essa proposta para ver se os trabalhadores aceitavam. Isso tudo eu avalio, Cláudia, do seguinte, da importância que nós estamos juntos. A preocupação de querer dividir
esse conjunto de trabalhadores. Né? Se fosse uma proposta que tivesse passado, ou para vocês ou para nós, em torno de 10%, ele não teria colocado da forma como colocaram. Ele disse o seguinte: a proposta que a gente faz no jornalista, a gente está passando para o gráfico. Eu queria ver se fosse 10% para o jornalista ou 20%, eles iriam passar. Né? Como é uma proposta que eu acho que, para nós, gráficos, ainda não cabe mais mobilização, e vamos fazer mais mobilização nos jornais, na indústria gráfica. A gente amanhã deve tirar uma deliberação de direção e parar a gráfica do presidente patronal. Dá uma parada lá na gráfica dele, apesar de já estar parada, não tem muita coisa, mas a gente vai parar só por questão política, né? E confronto. Então, eu acho importante, né, para nós, esse conjunto de companheiros que vem discutindo a questão da Intercom, manter cada vez mais unido. Né? A Cláudia vai passar a movimentação que houve muita movimentação, tanto de jornalistas, dos patrões de jornalistas, como de gráficos, muita movimentação, muita preocupação, né? Mas ainda não chegou ao termo que eu acho que deveria chegar. Eu acho que também acredito que vocês acham que deveria chegar. Tem algumas situações de vocês, né, que é bastante diferenciada, né? Por exemplo, né, a questão do piso, né? Vocês vão estar categoria que não tem um piso. Para mim, um piso, não um salário, né, que um profissional deva receber. Piso, para mim, é uma referência para você entrar no processo produtivo. Eu acho que essa luta de vocês é muito importante, né, para quem está já no setor, quem vai entrar, porque isso baliza a questão do salário, para não deixar uma bagunça generalizada. Por exemplo, essa semana a gente discutindo aqui, e eu mostrando a convenção, tá? E não é nenhum menosprezo para nenhum tipo de categoria. Qualquer gráfico de jornal, entrou no jornal, foi no jornal desse gráfico, ele não pode receber menos que R$1.038. E eu tomei conhecimento da editora que o jornalista lá na Folha recebe em torno de R$900. Né? Isso para mim é um desrespeito à profissão, um desrespeito à categoria, e para que consigamos esse preciso muita unidade por nossa parte, da parte do jornalista, da parte do gráfico, tá certo? E essa história da Intercom, ela está incomodando, já incomodou e está incomodando e muito. O porquê? Porque a gente começa a estar discutindo algumas coisas e descobrindo também algumas coisas que são desfavoráveis para os trabalhadores, e quando a gente descobre, começa a colocar a mão lá na ferida dessa história. Então, quero dizer a vocês que a unidade, ela permanece, a unidade é a grande saída, não só para essa campanha salarial. Eu acho que a unidade nossa, ela vislumbra um bocado de luta e um bocado de conquista para os trabalhadores em comunicação.